Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje aqui pela IDA eu vou trazer para vocês uma aula introdutória e que o título chama atenção e vocês já vão entender por que eu tô falando do título, porque quando eu começar o conteúdo real dessa aula, você vai meio que virar uma chavinha na sua cabeça, porque hoje eu vou te apresentar um conceito que você provavelmente iniciante, você provavelmente intermediário, talvez nunca tenha ouvido falar na sua vida e nem sequer faça ideia do que realmente é hacking. E por isso eu coloquei esse título de Como Iniciar no Hacking. Porque tem cara que sabe um monte, mas não sabe o básico, o significado da palavra hacking. Não sabe as informações básicas por trás dos conceitos. E essa é a minha proposta hoje aqui para vocês, nesta aula, que é trazer conteúdo bom. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje aqui pela IDA, eu, professor Guilherme, decidi trazer meu rosto para vocês pela primeira vez hoje no canal. E hoje a gente vai ver o meu rosto, vocês estão me vendo. E eu vou trazer também uma aula introdutória para vocês. Como iniciar no hacking e direto ao ponto. Bem simples, bem simplificado. E antes de a gente começar a aula, eu quero dizer para vocês que essa aula, dependendo da pessoa que esteja assistindo esse vídeo, pode virar uma chavinha na sua cabeça que vai trazer um conceito para você que você talvez nunca tenha ouvido falar na sua vida neste conceito. E por que eu tô falando isso? Porque hoje eu vou trazer coisas aqui, cara, que até você, intermediário, iniciante, seja lá qual seja o seu nível de conhecimento que você se considere, você não sabia. E a minha proposta hoje foi sim chamar sua atenção, trazendo esse título, porque se você pensou que era como iniciar no hack, pois bem, meu amigo, você falhou miseravelmente, porque aqui eu não vou chegar para você com um guia com passo a passo. Já tem inclusive um vídeo que eu fiz isso, tá? Que inclusive tá aqui no canal, da base para você estudar hacking, que ela é a base para hacking de computadores, e vocês vão entender porque eu falei hacking de computadores hoje. E eu vou trazer um conceito aqui para vocês que eu me sinto na obrigação, quanto a professor, quanto a produtor de conteúdo digital, produzir e trazer aqui para vocês. Então, vamos direto ao ponto. Bom, agora vocês estão me vendo aqui pela minha webcam, e eu queria mostrar para vocês, antes de começar as animações e tudo mais, a emanta que eu preparei para vocês, que é o que é hacking, segurança da informação, pilares de segurança, vulnerabilidade x-falha, tipos de hacker, certificações, plataformas populares, oportunidades de mercado e um portfólio para vocês. E tudo isso vocês vão aprender nessa aula de hoje. Então, vamos direto ao ponto. Primeiramente, o que é hacking? Se a gente abrir aqui o nosso Firefox, no meu caso, e a gente pesquisar por hacking, o que a gente vai encontrar aqui? A definição de hacking muito usada é o ato de comprometer dispositivos e redes digitais por meio de acesso não autorizado a uma conta ou sistema de computador. O hacking nem sempre é um ato mal intencionado, mas é associado a atividades ilegais e furtos de dados por criminosos cibernéticos. E se eu disser para vocês que essa frase, esta fala está mais que errada, vocês acreditam em mim? E eu vou explicar para vocês o sentido por trás dessa palavra. E eu vou exemplificar ela. Se a gente pesquisar por uma coisinha chamada biohacking, por exemplo, você descobre aqui, ó. Biohacking é simplesmente o ato de você hackear a sua própria biologia. E ir atrás de fórmulas, técnicas, aplicativos, alimentos e suplementos que vão fazer você se tornar muito mais produtivo, inteligente e focado no dia a dia. Basicamente é como se tornar um super-humano. Então peraí. Mas eu pesquisei no Google o que é hacking e me apareceu que hacking é coisa de computador, é coisa de rede. Então peraí, por que tem hacking de biologia? Hacking do corpo humano? Calma que ainda tem mais coisa louca. A gente vem aqui pesquisar por car hacking, meus amigos. É, doideira, né? Car hack ou automotive hack. Pois é, meus amigos, existe como você hackear um carro. Literalmente, você tem como hackear um fucking carro. Exatamente, um carro, meus amigos. Então, você já percebe que se tem como você hackear carro, o corpo humano, células, seres vivos. Peraí, então. Não é uma coisa só associada a computadores, certo? Mais do que correto. Já começa a entrar nisso aqui.
hacking, primeiramente, antes de eu chegar aqui trazendo a definição para vocês, você precisa desassociar na sua cabeça que hacking é uma coisa necessariamente associada a computador. Na verdade, o hacker de computador, que é como chamado comumente o hacker que hackeia redes, aplicativos, aplicações web, enfim, é no geral hacker de computador porque vem do ato de computar e de computação, que é o conceito mãe por trás de todos esses conceitos. E hacking, cara, tá muito mais associado com ciência metódica. E calma que vocês vão entender. Se você quiser entender, ciência metódica ou método científico são duas coisas que são a mesma coisa. Ciência metódica e método científico são a mesma coisa. Ciência metódica é uma instrução de passo a passos para você confirmar um conceito novo dentro da ciência. E ele é o passo a passo que ele conduz um método, que ele é baseado na experimentação, na análise, entre outras etapas. Inclusive, se a gente entrar aqui no nosso Wikipedia, a gente consegue encontrar aqui várias coisas que se dizem respeito à ciência. E tem aqui a construção, e tem aqui, ó, os elementos por trás dele, ó, que a gente se baseia aqui na observação, onde a gente inicia primeiro observando, na descrição, na previsão, do controle, na falseabilidade, na explicação das causas, identificação das causas, correlação dos eventos e ordem dos eventos. E para quem já hackeou alguma coisa antes, para quem já estudou alguma coisa antes, vai pensar nessa hora. Sim, isso parece mesmo realmente com o processo, por exemplo, de hackear um site, de hackear o aplicativo web, mobile, enfim. Pois é. Então a gente aqui já entra na primeira definição, que eu vou colocar até aqui a caixinhazinha aqui embaixo com a frase. Hacking nada mais nada menos, meus amigos, é o ato de descobrir algo novo e algo não testado antes, modificando certas informações ou coisas da vida que originalmente foram feitas com um propósito, criando algo novo em cima de algo que nasceu com propósito, visando criar outro propósito. Pode parecer confuso agora, mas eu vou trazer uma explicação por trás disso. Voltando aqui ao meu computador, um exemplo bem prático que a gente poderia pegar, inclusive um salve pro meu amigo Periche que me deu esse insight aqui para nossa aula de hoje, que é, a gente poderia pegar, por exemplo, o Discord, de exemplo. Aqui, ó, até aqui embaixo no meu computador, na minha barra de tarefas, o Discord. O que a gente poderia ter para agregar com o Discord? O Discord, originalmente, ele é um aplicativo feito para, sei lá, chamadas, voz, vídeo, chamada de vídeo no caso, né? Calma aí, vou resumir aqui, ó, chamada de voz, chamada de vídeo, mensagem, comunidade. Esses são os propósitos originais do Discord. Só que agora, se a gente levar aqui, por exemplo, eu pego o Discord e eu modifico para, por exemplo, eu conseguir fazer uma coisa que não é permitida dentro do Discord. Por exemplo, se o Discord tem ali um limite, por exemplo, de 2.000 caracteres por mensagem, e eu descubro um jeito de quebrar esse limite, enviar 5.000 caracteres em uma única mensagem, isso já é o processo de hackear algo. Por quê? Porque hackear algo é exatamente isso, é você criar novos métodos em cima de alguma coisa que foi feita originalmente com um propósito. E esse processo acontece através do método científico ou então ciência metódica, que acontece com etapas de produção. É bem similar ao processo de pesquisa de um biólogo, de um filósofo, o processo de hackear alguma coisa. Tanto é que, cara, eu falei do biohacking aqui, a gente tem o corpo humano. E o corpo humano pode ser um exemplo de que se a gente alterar as composições do nosso ser vivo humano, a gente pode criar novas coisas. Também sendo um exemplo de hacking. No caso de um carro, por exemplo, se eu fazer um carro que ele originalmente tem um rádio, por exemplo, que ele é feito para rodar certas frequências, e eu troco a frequência desse rádio e faço, por exemplo, ele poder rodar, sei lá, a frequência de rádio do governo dos Estados Unidos dentro do meu carro. É um exemplo de carro. E hacking, cara, pode estar associado a várias coisas. E tá bom, você entendeu o que é a ciência do hacking. Agora, o que é um hacker, meus amigos? Hacker, nada mais nada menos, vem oriundo da palavra hacking. É alguém que descobre e cria novos métodos científicos visando alterar
um propósito original. E vai parecer loucura, mas aqui já entra uma verdade que eu vou falar pra vocês, tá? Que agora eu vou até olhar na câmera, porque eu vou falar diretamente no seu olho, pra você, espectador. Você não é hacker. Você não é hacker. Eu não sou hacker. A Form Hackers não tem hacker nenhum ali. O Peniche não é hacker. O guru, que seja qual for, não é hacker. E você vai parecer loucura, você vai pensar, meu Deus, como assim? Não é hacker? Não é. E você se pergunta por que não é hacker? Por que, meus amigos? Criar um método novo, criar algo nunca antes descoberto, com uma proposta de modificar algo, cara, é uma coisa que demanda muito tempo, pesquisa, conhecimento sobre algo. E não é porque nós, no geral, na área, segurança da informação ofensiva, Red Team, Pentest, etc., usamos métodos prontos, criados por outras pessoas que inventaram estes métodos, que esses sim são os verdadeiros hackers. Quem criou os métodos de exploração para, por exemplo, cross-site scripting, negação de serviço, para ataques de malware, quem criou esses conceitos são os verdadeiros hackers. A gente apenas replica os métodos destes hackers, cria eles novamente. A gente está só replicando. E isso não é ser hacker. Você pode se considerar pentester, bug hunter? Claro que pode. Mas você se chamar de hacker é uma palavra muito forte. E você pode até dizer, mas no Google tá falando que é hacker de computador. Meus amigos, nem tudo que tá na internet é verdade, tá bom? Inclusive, te contar um segredo, até em provas de certificação existem perguntas como essa. Sejam certificações de biohack, certificações de cibersegurança, segurança da informação. Existem perguntas relacionadas a essa. Então você saber o que é o hacker de verdade e saber o que é hack vai te colocar à frente de muita pessoa. E vai por mim. Tem cara que se diz avançado, que estudou 30, 40, 50 anos da vida dele e não sabe disso aqui que eu tô falando pra vocês. Então beleza. A gente já entendeu o que é hacker e o que é hack. Agora a gente vai entender para os hackers de computador, que é o que a maioria de vocês se interessa, é o tipo de hacker que eu sou, entre aspas, né? Porque eu não sou hacker, eu já falei para vocês. Eu utilizo métodos de hackers de computadores. Eu me considero pentester, não hacker. Então, assim, é modo de costume de falar, a gente é pentester. Na realidade, eu me considero pentester e não hacker. Então, assim, eu vou mostrar pra vocês agora o conceito pra gente aprender cibersegurança. Agora que você entendeu o que é hack e o que é hacker, a gente vai iniciar de uma vez por todas no hacking, que na verdade a gente vai iniciar na segurança da informação ofensiva. E, bom, meus amigos, agora que a gente entendeu o que é hacking e o que é hacker, a gente vai entender com relação a como funciona a segurança cibernética no geral. E para isso a gente precisa entender primeiro o que é segurança da informação, que é a área que trata da segurança dos computadores, e a área que os hackers de computadores e os pentesters trabalham. Se a gente pesquisar aqui por segurança da informação, e até abrir, por exemplo, o Wikipedia, a gente pode colocar aqui, ó, a segurança da informação está diretamente relacionada com a proteção de um conjunto de informações. Eita, cliquei aqui sem querer. No sentido de preservar o valor que possui para o indivíduo ou uma organização, são propriedades básicas da segurança da informação: confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade. Esses daqui são os 5 pilares de segurança da informação. E primeiro, antes da gente partir para os pilares, que inclusive, ó, até aqui no meu bloco de notas era o nosso próximo pilar, a segurança da informação, cara, ela está associada a proteger informação. E aqui, cara, já entra outro paradoxo. Deixa eu só fechar a notificação aqui. Enfim, aqui já entra outro paradoxo desse rolê, dessa história. Segurança da informação está associada com vários tipos de informação. E a gente pode ter trabalhando dentro da segurança da informação o cara que é responsável pela segurança física, pela segurança de redes, pela segurança da aplicação web. A gente tem tanto o lado de ataque quanto de defesa. E nós chamamos isso de Blue Team, Red Team e Purple Team. Blue Team é o cara da defesa. Purple Team é o cara que sabe defender e sabe atacar. Red Team é o cara que sabe atacar.
Eu não vou me estender muito na explicação, eu vou ser bem resumido dessa parte para vocês entenderem. Então assim, segurança da informação está associada com todos os mecanismos necessários para a proteção de uma informação, que ela pode ser válida para uma empresa, para um governo, para uma instituição e etc. Então assim, você entendeu o que é a segurança da informação. E a gente agora vai entender como se baseia a proteção da informação, a qual se baseia em 5 pilares, que é a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade e a legalidade. A confidencialidade, meus amigos, ela tá ligada com a informação ser sigilosa. Ela tá ligada com a informação ser entregue somente a quem deve receber aquela informação. A integridade, ela tá ligada com a informação se manter no estado original em que ela esteve originalmente. Suponhamos que a gente esteja falando, por exemplo, de um aplicativo de mercado. E lá dentro tem a lista e tá marcado lá se um usuário ele é alérgico a, por exemplo, leite. E você vai lá e desmarca essa informação hackeando o sistema dele, você consegue desmarcar que o usuário é alérgico a leite. Ou seja, esse aplicativo de compras vai comprar para o seu cliente originalmente, no aplicativo de um turista, é claro, vai comprar leite para o seu usuário, o que pode até matar ele. E também, levando por esse lado da integridade, se eu descubro, trabalhando a confidencialidade, que o meu alvo toma leite, não pode tomar leite, perdão, ou toma leite, eu consigo saber se ele tem uma alergia ou não. Ou seja, já é possível matar ele só quebrando o pilar da confidencialidade e descobrindo uma informação sigilosa dentro do sistema. A gente também tem a disponibilidade, que ela está associada com o sistema estar disponível para quem precisa dele. A autenticidade está ligado com fatores já de desenvolvimento. Essa daqui não conta tanto para a parte intrusiva, mas ela está relacionada com o desenvolvedor daquela aplicação, daquele sistema, daquela informação, ser ele mesmo e nunca alterar o criador. Se fui eu que criei aquela informação, se fui eu que criei, ninguém mais vai ser o criador daquilo. Eu sou o criador. Essa é a autenticidade. E a legalidade, obviamente, está associada com a lei como um todo, com conceitos como, por exemplo, a LGPD, que eu não vou me estender, porque se eu fosse falar de LGPD aqui, daria um vídeo só sobre isso, mas, resumidamente, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela serve como conceito novo, até dentro da segurança da informação, para trazer ali multas para as empresas ou para as organizações que não prestarem muito bem a sua segurança da informação, não utilizarem corretamente a sua segurança e ter seus sistemas eventualmente hackeados. Assim, os danos que isso forem gerados também vai ser pago para o governo devido à sua negligência da segurança. Então, assim, é interessante e essa é a forma com a qual a segurança da informação está escrita. E, cara, informação, de verdade mesmo aqui, informação é poder. E é o maior ativo do mundo no nosso momento. Porque para pensar, meu, qual que é a coisa mais importante da lógica de um negócio, por exemplo, de um banco? O banco, por si só, ele não é nada. Ele só é uma instituição financeira. Mas agora, se você levar nível de informação, ele tem informações de pagamento, ele tem acesso ao dinheiro, ele tem informações de quanto cada um ganha. Ou, por exemplo, vamos levar em conta o Google. O Google tem acesso ao que todos nós buscamos, ele tem acesso a informações absurdamente bens, ele pode até nos conhecer melhor que muitos familiares da nossa própria família, dos nossos próprios amigos, ele pode conhecer a gente melhor que muita pessoa por aí só tendo acesso às informações. Ou seja, já é uma coisa absurda. A gente também pode levar, cara, outra coisa também. Quando acontece a quebra de um dos pilares, acontece 2 fenômenos eventualmente que nós chamamos. A vulnerabilidade que expôs aquele sistema e a falha de segurança. E para a maioria das pessoas que são iniciantes ou até intermediários, vão falar que é a mesma coisa, mas também não é. A vulnerabilidade, meus amigos, ele é um problema que ele é oriundo da tecnologia utilizada. No caso de hacking de computador, de segurança da informação para computador, ele é oriundo de algo que foge contra o autor daquela informação. A nível de sistema, por exemplo, suponhamos que uma aplicação web esteja trabalhando com a linguagem de programação PHP, ou Python no caso, por exemplo. E amanhã lança uma vulnerabilidade para o PHP e para o Python, e essa vulnerabilidade para o PHP e para o Python está expondo o sistema, só que ela ainda não tem correção, por exemplo, nesse caso. Ou até tem correção, mas o desenvolvedor não atualizou o sistema, não atualizou a versão do Python e do PHP, aquela vulnerabilidade ficou lá.
A gente foi lá, o atacante mal intencionado, e explorou o Python ou o PHP. Aí, meu amigo, é uma vulnerabilidade, porque é uma fragilidade da qual não depende diretamente do desenvolvedor. Agora, a falha de segurança já é uma coisa diretamente de um desenvolvedor. Um exemplo bem simples de vulnerabilidade que eu vou dar de exemplo é o HTML Injection, que inclusive agora vai aparecer na tela de vocês aqui uma luzinha, né, dinâmica de edição aqui feita para vocês entenderem. Suponhamos que a gente tem uma aplicação web e a gente tem ali o site, por exemplo, igreja.com.br, por exemplo. E a gente tem ali dentro daquela página um campo de digitação, que ele vai nos gerar o parâmetro ali de digitação, o input, que nós chamamos de campo de digitação. E você digitando, assim que você digita, aparece nenhum resultado encontrado para tal busca que você digitou. Se eu for lá e injetar um código HTML, por exemplo, eu vou conseguir injetar ali um HTML dentro daquele site, dentro daquela aplicação web. Isso é uma vulnerabilidade uma falha, bem famosa, conhecida como HTML Injection, que ela acontece por injeção de código. Ela faz parte de uma falha chamada como um todo classificada como injection. Inclusive a OWASP, que é uma fundação mundialmente reconhecida na área de segurança da informação, inclusive categoriza injection como uma das principais falhas de segurança. E existe um conceito aqui que eu quero falar com vocês, que é tipos de hacker, meus amigos. Que a gente vai até abrir o Google aqui e pesquisar. E existem vários tipos do que nós chamamos de chapéus. Existem muitos, mas eu vou falar a verdade pra vocês, são só 3 que realmente importam e que vocês vão acabar lidando com eles no seu dia a dia. A gente tem aqui o Black Hat, o Grey Hat e o White Hat. Eu vou dar minha opinião após essa explicação e já vou explicar o porquê. A gente tem o White Hat, que na teoria ele é o hacker, entre aspas, né, o pentester do bem. Ele é o pentester ético, ele é o pentester que ele só faz as coisas quando ele tem autorização, ele faz isso prisando a ética, prisando os bons valores e tudo mais. A gente também tem o Grey Hat, que ele é uma mistura do criminoso, que é o Black Hat, ele é o bandido aqui, o cara que hackeia no geral para benefício próprio, enquanto nós temos o White Hat, que pensa na ética e pensa no bem do sistema. A gente tem o Grey Hat, que ele é uma mistura dos dois. Geralmente ele é o tipo de hacker que ele trabalha como White Hat, mas se por exemplo aparecer uma situação que ele precisa usar o conhecimento dele para benefício próprio, ele vai usar também. E eu vou falar a verdade para vocês, gente, minha opinião aqui pessoal. Ou você é criminoso ou você não é. Para mim não existe isso de hacker ético, de White Hat, por exemplo, porque o médico se aproveita do conhecimento dele no dia a dia, o advogado se aproveita do conhecimento dele no dia a dia. Mas nós, da área de segurança da informação, da área de pentest, não podemos se aproveitar do nosso conhecimento. A gente é o único que está proibido de fazer isso e não pode ser normalizado. Claro que eu não tô falando aqui da gente hackear o sistema e ser preso, roubar dados dos outros. Não, tô falando aqui, né, de coisas que vão ser situações no nosso dia a dia em que usamos nosso conhecimento para poder ajudar alguém, que é uma coisa que na lei não consta como legal. Entendeu? E pra mim, ou você é Grey Hat ou Black Hat. Pra mim o White Hat não existe. E pra mim, na verdade, a classificação correta é criminoso ou não é. Inclusive, pra você entender os tipos de hacker e você saber categorizar no Brasil o que é uma ação criminosa, nós novamente voltaremos aqui ao Google, onde a gente pode pesquisar pelo artigo 154A, que pra quem não sabe, pela legislação brasileira, ela é a Lei de Crimes Cibernéticos, que ela estabelece aqui no artigo, olha só, vou ler até em voz alta. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Esse é o artigo penal responsável por categorizar no nosso país o que é crime ou não, no Brasil no caso. Se você é de outro país, eu recomendo que você pesquise a legislação de outro país para buscar entender isso. E essa daqui é, no geral, a área de segurança da informação. A gente tem a segurança da informação voltada para desenvolvimento, que é o Blue Team, e a gente tem a segurança da informação ofensiva, que é o Red Team, que é a mais ofensiva. Eu vou falar aqui uma coisa que é muito importante para vocês, independente de qual área vocês vão pegar na TI, na informática, na computação, que são certificações, meus amigos no caso.
É muito importante você adquirir certificações, porque qual que é a lógica por trás das certificações? São certificados que empresas internacionais dão para você, que atestam o seu conhecimento. E dependendo da certificação que você tiver, ela pode até mesmo valer mais do que, por exemplo, uma faculdade, cara. Inclusive, uma recomendação que eu faço para vocês é entrar na NetAcad da Cisco, que ela inclusive não vai abrir vagas nem tão cedo, mas é interessante você entrar na Network Academy da Cisco, porque se você se destacar aqui, para quem não sabe, a Cisco é uma das maiores empresas de tecnologia de rede do mundo, e a Networking Academy, a NetAcad da Cisco, ela ensina em cursos gratuitos. Ela tem a inscrição dela para turma privada. Se você se inscrever na turma privada gratuitamente, você ir bem, você pode fazer uma prova, ganhar uma bolsa e tirar uma certificação da Cisco. E uma certificação da Cisco, ela tem o mesmo poder que uma faculdade, que certificações privadas até. Inclusive, por falar em certificações privadas, existe uma certificação que ela é extremamente essencial, que é duas, na verdade, oriundas da mesma organização, que é a ISO 27000 e a ISO 27001. E o que é a ISO 27000? ISO, meus amigos, é uma organização internacional que ela visa regulamentar padrões para questões legais, para questões morais e questões jurídicas também dentro da sociedade. E ela é uma organização internacional que ela estabelece padrões. Inclusive, o padrão que nós obedecemos de legislação legal aqui no Brasil é oriundo da ISO 27000 e ISO 27001. Ainda tem a ISO 27002, mas a ISO 27002 ela é para quem é Blue Team, tá? Recomendo fazer a ISO 27002. Mas a ISO 27000 e a ISO 27001, a ISO 27000, ela é uma certificação que ela trabalha diretamente a conduta sua quanto pentester. E a ISO 27001, ela te ensina desenvolvimento seguro e como lidar com as empresas nessa questão. Como falar com as empresas. Ela é uma certificação paga, claro, mas que é muito boa também. Também tem outra, que eu recomendo bastante, que é a Security++, se não me engano, que é a Security Plus chamada. A da CompTIA, ela é uma certificação também muito boa, cara, e que eu recomendo bastante vocês fazerem ela. E essas daqui são as principais certificações, tá, que eu recomendo vocês fazerem. Tem outras também. Uma fundação também que vocês podem aprender a base de graça também é a Fundação Bradesco, meus amigos. É uma escola virtual da empresa do Bradesco que vocês podem aqui estar clicando e aprendendo a Fundação Bradesco alguns conceitos básicos. Aqui você não vai aprender nada demais, é claro, vai ensinar o básico do básico, mas aqui já pode ser um começo e já pode te garantir bastante certificados gratuitos para sua carreira no geral. E agora que você já entendeu esse tipo de coisa, eu vou falar para vocês sobre portfólio para pentest, para bug hunter. E quais são os mais importantes, cara? Na minha opinião sincera, para você montar um portfólio profissional, você tem que saber mostrar quão bem na área, quão bem sucedido você é. E para você mostrar quão bem sucedido você é, uma dica que eu te dou pode ser, por exemplo, criar suas ferramentas próprias. Pode ser você desenvolver malwares, por exemplo, uma forma de você demonstrar que você tem conhecimento de programação linkado à segurança da informação ofensiva. Também você trabalhar, por exemplo, em VDPs, que para quem não sabe é Vulnerability Disclosure Program. São programas de descoberta de vulnerabilidade que você pode reportar para uma empresa de maneira gratuita, onde essa empresa não vai te recompensar em dinheiro, mas ela vai permitir que você coloque que você prestou um serviço para esta empresa. Também outra forma é Bug Bounty, que para quem não sabe, são programas de recompensa por vulnerabilidade do exterior, que eles costumam pagar em outras moedas também, que geralmente são empresas mesmo do exterior, que elas pagam para você por vulnerabilidade encontrada dentro do sistema delas, ou falha de segurança no caso aqui. E inclusive, se você abrir o Google até, a gente pode até pesquisar aqui, cara, tem várias plataformas que são famosas, ó, a HackerOne, a gente também tem aqui, ó, a Integrity, que inclusive é minha plataforma favorita, eu tô muito por lá, tem a Integrity também e tem a BugCrowd, cara. São as mais famosas assim para isso, e dentro delas tem VDP e tem Bug Bounty, também é uma das formas. Outra forma, meus amigos, é uma plataforma do Hack the Box, que aí você pode praticar CTF, que para quem não sabe, CTF são jogos hackers. Resumidamente, são desafios que eles montam uma máquina virtual para você, e ali naquela máquina virtual você tem que invadir, hackear, comprometer um pilar ali de segurança, descobrir uma vulnerabilidade, uma falha, enfim,
E eles vão te dar as flags, que são as bandeiras do sistema, que são as formas de você ser pontuado, porque essas flags só são encontradas conforme você avança dentro do sistema. E é uma forma de você aprender hacking aprendendo. Então eu recomendo aqui você o Hack the Box e o Try Hack Me. E todas essas coisas aqui que eu passo, cara, pode gerar um repertório pra você dentro da área absurdo. Você ter certificações, você fazer bug bounty, você mexer no Try Hack Me e no Hack the Box, você ter perfil. Inclusive, uma curiosidade aqui, meus amigos, é que dentro do Hack the Box possui até vagas de emprego que são feitas dentro do Hack the Box. E, claro, não vou entrar em questão de vagas profissionais, até porque isso é inegável, né, gente? A área de segurança da informação, ela ganha muito, ganha pra caramba. E, cara, eu poderia aqui também, vou falar a verdade pra vocês aqui, novamente olhando nos seus olhos, poderia chegar aqui nessa hora de falar sobre as oportunidades e te encher de falsas esperanças, falando que todos esses portfólios aqui que eu passei pra você são fáceis. Mas não é. É complicado. E eu vou ser sincero pra vocês, vou dar uma realidade aqui. Se você quer iniciar no Hack hoje, o tempo de estudo que eu reservaria hoje se eu fosse um iniciante é em torno de 1 ano da minha vida para estudar a base, estudar os conceitos básicos, que inclusive vai estar aqui na descrição do vídeo, o vídeo de base para vocês aprenderem. Tem aqui o vídeo de estudar a base, que inclusive tá no canal, se eu não deixar na descrição por algum motivo, tá no canal o vídeo de estudar a base, para você entender qual é a base que você tem que estudar antes de entrar pro hacking, entrar para o pentest, né? Cara, não é fácil. Eu vou falar a verdade pra vocês, gente. Vocês vão gastar tempo se vocês querem aprender as coisas de verdade, como elas verdadeiramente funcionam por si só. Então assim, não tenha preguiça de estudar. É um caminho longo, mas que, cara, vai valer a pena porque você vai ganhar muito. E você pode até ter oportunidades de empreendimento, ensinando seu conhecimento. Você também pode ganhar bastante trabalhando para uma empresa. Você também pode prestar serviços de pentest, ser pago ali para testar a segurança de uma empresa. Então assim, gente, são bastantes oportunidades que você pode seguir dentro da área. E essa daqui foi uma introdução bem prática para vocês com relação ao hack, cara. Essa daqui foi uma introdução, sinceramente, bem prática e bem direto ao ponto que eu queria trazer para vocês.